This is for real. This is live from Brooklyn, New York. Brooklyn Hospital. They're putting bodies in the back of a freezer truck, y'all. Lord have mercy, help us, Lord. This is for real. There's a lot of space back there. Bodies, One body right now. bodies, One body. bodies. That's six There's a bodies. truck that we're gonna put bodies in, bro. Bodies up there, no piling up. Boa noite, estamos começando o nosso 14º Diário da Quarentena Gula aqui. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite. Boa noite. Nós estamos gravando cada vez mais tarde agora, porque começamos a entrar no período de aula e acho que o pessoal também aprendeu que o pessoal está começando a se tocar de que tem que usar ensino à distância, conexão à distância, reuniões. E cada vez eu tenho ouvido as pessoas falarem mais de que estão trabalhando mais agora do que trabalhavam em casa, no trabalho. Então a coisa está ficando mais complicada. Mas vamos direto ao ponto. Eu acho que hoje, veja, conforme previsões e comentários do que a gente já tinha dito aqui atrás, estamos chegando ao momento, ao ápice da tragédia brasileira. Nós vamos ter dois ápices da tragédia brasileira. Um é o ápice relacionado a essa parte do coronavírus, a parte de saúde pública. Né, já começou a ter nos Estados Unidos casos de, né, o pessoal levando o corpo com empilhadeira, né, para frigorífico por causa do número de mortes. Não é isso que a gente deseja aqui para o Brasil, mas a situação pode ser similar. E acho que a tragédia mais cruel que a gente vai ter é a incapacidade do governo, de todo o governo, de todo o Estado brasileiro, judiciário, Câmara, Legislativo, Senado, Executivo, de preparar um pacote de ajuda às pessoas que efetivamente vão precisar. Nós estamos falando todo dia aqui, a folha de pagamento de um monte de gente vence dia 5, dia 30 agora é pagamento de aluguel, e não tem dinheiro na mão desse pessoal, e não vai ter dinheiro na mão desse pessoal, porque tem ajustes burocráticos, ajustes jurídicos, né? O Paulo Guedes com um linguajar totalmente complexo, mas no final do dia o dinheiro que é bom não vai chegar na mão das pessoas e nós efetivamente, sem nenhuma figura de linguagem, vamos ter pessoas passando fome aqui no Brasil. Ana Carolina. A gente percebeu pela coletiva dos ministros, Paulo Guedes, o Moro e o ministro da Saúde, que o governo fez uma boa coletiva, apesar do Paulo Guedes falar bastante termos técnicos. Ele é Mas vendedor, a gente ainda percebe que tem... Oi? Ele é vendedor, esse que é o problema, ele é um bom vendedor. Mas a gente percebe que mesmo no discurso dele de vendedor, a gente ouve muitas questões jurídicas, tem muita barreira jurídica, muita barreira burocrática para liberar algum auxílio para o pessoal que realmente precisa. Hoje eu fiz uma entrevista com o Mauro Gobo, Mauro Odo, não Gobo. Eu não consigo acertar o nome dele, mas que ele é pesquisador do IPEA, especialista nessa parte de micro e pequenas empresas. Vou deixar depois o link aí para vocês assistirem dentro do contato. Foi 1 hora e pouco de conversa, quer dizer, nós estamos aqui, não tem horário para parar de conversar, mas foi absolutamente interessante a conversa. Falamos um pouco sobre macroeconomia, falamos sobre o ambiente global, falamos um pouco sobre a dificuldade de chegar dinheiro nessas pessoas. E uma das coisas mais interessantes que ele comentou é o seguinte: o Brasil não conhece a situação de boa parte dos brasileiros. Ele tem uma estimativa lá de que é cerca de 80 milhões de pessoas que vivem ou de MEI, ou de pequena empresa, de pequenos negócios, ou é desempregado, desalentado. Quer dizer, quando você soma tudo isso e talvez multiplique por 2 aí para tentar ver famílias atingidas,
Nós temos um universo gigantesco de pessoas que estão desassistidas. O governo não teve essa capacidade de entender isso, né? Faz mais de uma semana que nós estamos falando aqui da dificuldade de levar dinheiro. Não é uma questão fiscalista, uma crítica que ele fez muito forte é que nós mantemos o fiscalismo, quer dizer, tem que ter ajuste fiscal. Não tem que ter ajuste fiscal nenhum. Nós estamos numa situação de guerra e que você precisa levar comida, levar alimento, levar alguma remuneração para as pessoas na ponta e efetivamente você não tem capacidade do governo de fazer o que precisa ser feito. Não tinha, do ponto de vista legal, hoje está Guedes e Rodrigo Maia discutindo que precisa de uma MP, de uma aprovação, quer dizer, na sexta-feira passou no Senado, né? Na verdade, não foi na sexta aprovaram lá, hoje veio para o presidente Bolsonaro, nós estamos perdendo tempo e essas pessoas vão ficar à míngua, vão ficar à deriva, vão passar fome, e aí o retrato, o cenário de uma tragédia anunciada está à frente. O presidente Bolsonaro, aparentemente, ele se ligou, né, porque ele segue o Trump se ligou lá que a desgraça é grande, só que ele não tem a capacidade nem a inteligência do Trump para entender o grau da desgraça que a gente vive aqui. A gente não é Estados Unidos. Então, o risco de uma hecatombe social é gigantesco e não estou exagerando no discurso. Fala, Ana Carolina. O Paulo Guedes ficou o quê? Mais de 15 dias sem aparecer, né? Tá dando um relax lá em Ipanema, não tem o que fazer também. Então. Né? E hoje colocou assim, falou que o dinheiro está à disposição, apesar que depois no final falou que não sabia de onde ia tirar dinheiro, mas falou que o dinheiro estava à disposição, só dependia de alguns setores resolverem a parte burocrática. Então, assim, ele fala, mas ele tira o dele de campo também. No fundo, assim, a conclusão que nós chegamos na nossa conversa hoje é que assim, eles não abandonaram a questão fiscalista. Quer dizer, eles não abandonaram a questão do equilíbrio fiscal e eles têm um medo desgraçado de serem punidos lá na frente se gastarem demais. E aí o que acontece? Não criaram um subterfúgio de passar esse dinheiro para as pessoas, não tem a parte operacional, quer dizer, tem uma massa aí de 6 milhões e meio de microempresas que não estão sendo atingidas por nenhuma atitude do governo, né? E o Mauro Odo, ele fez uma observação muito interessante. Não existe, esse papinho de empreendedorismo é para inglês ver. Não tem empreendedor. O cara que é microempresário, ele perdeu o negócio dele, ele montou a firma dele, ele presta serviço e sobrevive disso. Ele não tem estratégia de inovação, ele simplesmente é um subempregado informal. E aí, quer dizer, na primeira oportunidade que ele recebesse alguma proposta de emprego formal, ele voltaria para o mundo formal. Então, na verdade, é um monte de informal formal. E sem contar aquela quantidade de pessoas que são MEIs, que são informais, que não têm acesso a nada, que não tem nem cadastro. Você não consegue nem chegar nessas pessoas se você quiser pagar muito rápido. Então, infelizmente, o processo vai ser lento. Nós vamos estar no meio de uma grande crise sanitária no país, somada a alguma grande encrenca econômica. E aí parece que a gente está justificando a questão do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro deve ter a mínima noção de que isso pode acontecer e, espertamente, politicamente, ele quis criar o factoide dizendo que ele é contra as pessoas passarem fome. Mas, numa situação como essa, você precisaria de um presidente que tivesse a real noção da tragédia e assumisse, batesse no peito e falasse, nós vamos salvar essas pessoas dessa miséria e não sair para passear por Ceilândia, Taguatinga, para comer churrasquinho de gente que está à deriva e que vai ficar pior nos próximos dias. Hoje a gente percebeu que ele mudou o tom, né? De manhã ele quando fez aquela entrevista que ele costuma fazer de manhã, que ele aparece lá para os fãs dele, ele estava com um tom, mais... Mostra ela para nós, bota ela para a gente conversar junto. Aqui, depois ela fica brava. Bacaninha! Ela tá brava. Ela que é feliz que não pega coronavírus e tem comida para uns 5 séculos de desgraça. Então, voltando aqui, de manhã ele estava bem mais, num tom mais agressivo, até falou que a Organização Mundial da Saúde estava se associando ao Jair Bolsonaro, falando que era para se preocupar com o trabalho, deu uma entrevista nesse tom. E aí, à noite, o negócio mudou de figura, né? Quando ele foi fazer o pronunciamento, ele estava bem mais calminho, bem mais ameno. Eu estava dando aula, ele fez pronunciamento? Fez um pronunciamento que aí teve um panelaço fortíssimo, que cada dia
está crescendo mais o panelaço está cada vez mais forte, mas no pronunciamento dele ele estava bem mais calmo, bem mais ameno, ele não atacou ninguém. Isso foi uma coisa que, perto dos pronunciamentos que ele deu nos últimos 15 dias, que estava atacando todo mundo, nesse ele não atacou ninguém, falou de união. Quem escreveu o discurso foi muito bom. Falou de união, que os governadores têm que se unir com os prefeitos, o parlamento tem que se unir com o judiciário. Então, visivelmente, o tom dele estava diferente. Então, estava mais pragmático, estava falando que o governo tinha que, sim, adotar medidas para evitar que as pessoas passassem fome, e não falou nada de isolamento, que também foi uma mudança de discurso. Então, assim, mas ele não falou nada também para as pessoas ficarem isoladas. E aí o que a gente tem visto na televisão, nos comentários, na mídia golpista, é que a quantidade de pessoas na rua aumentou. Se você parar para pensar, São Paulo, pelo pouco que a gente tem visto aí, aumentou o número de pessoas andando. Quer dizer, isso é influência direta de um presidente responsável falando. Mas de quem estava falando para todo mundo sair de casa, que era uma gripezinha, para agora, foi uma evolução. Isso a gente não pode negar. Então ele está sentindo que a gente vai ter que esperar tanto tempo para ele evoluir? A gente está falando de Bolsonaro, né? Então, eu acho que estamos falando qualquer do presidente. Do presidente, que é o Bolsonaro. Então, qualquer mudança é significativa. Mas eu percebi que ele já sacou, inclusive portais como o UOL, outros aí estão falando que ele está fragilizado. Está chorando, então, né? Pelo que eu vi, já está chorando. Exatamente, é o líder que a gente precisa. É o cara que, quando aperta, ele chora, espana. Então, assim, que ele está se sentindo fragilizado, principalmente porque não está tendo apoio de ministros que ele considerava importante. Por que será, né? O cara está indo contra todo mundo. Os ministros importantes, eles pensam. Você pega o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, o Mandetta, eles se tocaram que, primeiro, a reputação deles está acima da reputação de um idiota como o Bolsonaro. E mais do que isso, quer dizer, esses caras se ligaram que se tiver uma pandemia efetiva, né, do jeito que a coisa está chegando, quer dizer, não é que está chegando, já está entre nós. Já chegou. Se você tiver mortos e mortos e mortos num sistema caótico, né, um imbecil como esse não tem capacidade de reagir. E o drama é a gente ter que ficar gastando energia, tempo com idiotice como essa. Aí se complementa com o enfurnado do presidente do Supremo, que não toma nenhuma atitude, que fica só referendando o que acontece, com aquele monte de pavão no Supremo, né? Todo mundo ganhando seus 35, 40, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, né? E você tem lá o cara, lá, o Rodrigo Maia, que também segura todo mundo que está lá no Congresso, belo e formoso, ganhando as mesmas coisas. Hoje, conversando, né, quer dizer, você vê que tem uma classe de funcionários públicos, para a gente não padronizar tudo, quer dizer, que tem que cortar salário de um monte de vagabundo do mercado, tem que cortar, mas você tem gente do funcionalismo público, que é o policial que está contaminado, que é o cara da saúde que está indo lá no desespero, que é o próprio técnico do ministério que está trabalhando 24 horas por dia para tentar promover alguma coisa, esses caras não estão valorizados. Enquanto isso, você tem uma casta de gente que se sente acima de tudo, que não conhece a sociedade. Agora, a maravilha dessa história toda é que, se não pagarem alguma coisa para essas pessoas vão passar fome. Essas pessoas que eu digo são os informais aí da economia. E aí você está prestes a uma hecatombe social, porque pessoas com fome fazem revolução. E a segunda coisa, as empresas, as microempresas não vão ter condição de pagar impostos. E não devem pagar impostos, porque para que vão pagar impostos para um governo que não tem capacidade, que foi um governo corrupto lá atrás, que não é o caso do Bolsonaro ainda, ou um governo estúpido, como é o dele, que não tem capacidade de antever o que está acontecendo. Então, se é para ir para a tragédia, para a desgraça, que vamos de uma forma brilhante. E a comprovação maior de que o Estado brasileiro é uma porcaria, que não tem capacidade nenhuma de articular, no momento de desgraça, um mecanismo de execução orçamentária que permita assistir à calamidade. Quer dizer, está precisando de aprovar no Congresso uma MP, está precisando aprovar no Judiciário autorização, os caras estão de brincadeira. Os caras não tiveram a noção da desgraça que está batendo a nossa porta, e que, se Deus quiser, né, só apelando para Deus, quem sobreviver a isso vai ter a capacidade de ver um país diferente, porque vai ser diferente.
É inevitável que isso seja diferente. E do lado econômico, que é a minha especialidade, do que a gente está conversando aqui, se não tiverem capacidade, no prazo de uma semana, de começar a colocar dinheiro na mão de quem precisa, e não é ser liberal, ser fiscalista ou não. De novo, eu ouvi gente lá do governo dizendo, estamos aqui observando um orçamento paralelo, que 600 conto tá bom. Não tá bom, 600 conto não dá condição para a pessoa sobreviver. É o mínimo do mínimo do mínimo. E talvez pela primeira vez em muitas décadas nós vamos olhar para uma camada da população que está à deriva. É uma coisa que a gente discutia no começo do ano, como é que ninguém vê sem teto, Agora é sem teto que nós vamos ver, é informal que a gente vai ver, é vendedor de bala que a gente vai ver, é criança jogada na rua que a gente vai ver, e é isso que vai ter que se transformar, porque essa criança jogada na rua pode transmitir o coronavírus para o playboy que para lá no carro, no caminho. E não tem leito nem para o playboy, não tem leito nem para a criança da rua. Então, ou esse Estado acorda, ou essas pessoas que estão na liderança e param de fazer campanhazinha. Eu tenho visto umas campanhazinhas, ajude uma família, doe R$2 que eu dou um. Vamos parar de hipocrisia e vamos fazer o que tem que ser feito. É o Estado que tem que salvar essas pessoas agora. Num segundo momento, que se faça a cobrança, que se faça a taxa de juros barata. Agora, é o Estado que tem que salvar, esse é o papel do Estado. Senão não compensa ter Estado. Então não tem necessidade, se ele não vai servir para isso, que é o pessoal lá da União Europeia está chegando à conclusão. Se a União Europeia não serve para o pessoal se ajudar, na Itália, na França e na Espanha está morrendo um monte de gente, na Alemanha não está morrendo ninguém, então se não serve nem para isso, para que eu vou estar junto? E acho que o último comentário é que o triunfo da estupidez está sendo lindo, porque o Trump, espertamente, acho que de todos ele é o mais inteligente, que ele conseguiu ler o cenário e cria um discurso de forma que ele não seja aprisionado pela mentira que ele defendia. O Boris Johnson é um pateta completo, que disse que cumprimentou um monte de gente com coronavírus, no dia seguinte pegou a doença. E o Bolsonaro, que acho que entre esses três que eu estou citando, é o top of mind de desregulado, de cabeçudo, desmiolado, que acha que tem capacidade de conduzir, e é seguido por uma rede de idiotas sistemática que acha que preconizar e enviar fake news vai levar o país ao sucesso. Os fatos... Hoje eu li um comentário idiota num lugar que dizia assim, nós vamos ter que começar a discutir com quem contraria os fatos. Quanto a fatos, não há contraditório. Então, nós estamos discutindo gente que nega o fato. Graças a essa situação, o fato vai chegar e vai se impor em relação às pessoas, em relação à sociedade. Isso mesmo. Vamos ter que aguardar essas turbulências políticas, econômicas, sociais, tudo isso para ver o que vai acontecer. A gente ainda está na terça-feira. Sim, de quantas semanas? 2, né? Quer dizer, 15 dias. O grande ponto é que, lembra que a gente falou que é um mês, 2 meses? Na verdade, assim, o universo é setembro. Então, são nesses momentos de escuridão que a gente tem que tentar manter a maior calma nos momentos de desespero, porque nós estamos no começo dessa curva, na subida dessa curva. E nenhum argumento que seja, porque nós somos um país quente, porque a gente não se encontra, porque a gente começou antes, nada justifica qualquer diminuição de cautela. E aí, azar de quem acredita em outra situação. Eu recomendo fortemente a todas as pessoas que acham que é uma gripezinha, vá nos hospitais, brasileiros, vá em qualquer hospital, vá lá, conviva com os médicos, pega a gripezinha e já começa a resolver nosso problema. Que se por um lado pegar e se curar, é um a menos para pegar. E que se pegar e morrer, é um a menos para escrever fake news na internet e criar um clima de tumulto, de apreensão, que infelizmente foi isso que o Bolsonaro conseguiu nessas últimas 2 semanas. Um clima de apreensão, de dificuldade, de dúvida, no momento em que você precisa de alguém para colocar as coisas em ordem. Ana Carolina, mais alguma coisa? Por hoje, acho que a gente Muito já bem. teve o suficiente. Desabafo feito e amanhã a gente vê o que acontece. Acompanhe nosso canal aqui e faço questão de sugerir a entrevista que eu fiz com o Mauro Gobo, 1h30 de uma aula de economia de informações sobre
a parte de micro e pequenas empresas e do desafio silencioso que a gente tem pela frente e que as pessoas não estão se alertando, especialmente o governo, para a responsabilidade que ele tem com esse público. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde e até o próximo episódio. Manda um beijo pro gatinho aí. Pro gatinho não, pra nossa gatinha. Beijo, boa noite.